Então vamos iniciar aqui o estudo sobre eletricidade. Então a eletricidade se divide em 3 subtópicos: em eletrostática, em eletrodinâmica e eletromagnetismo. A eletrostática estuda a carga fixa ou a carga em repouso. A eletrodinâmica estuda essa carga em movimento, transportando assim uma energia. E eletricidade e a parte da eletricidade que estuda a carga provocando um campo magnético se chama eletromagnetismo. Então nosso foco inicial vai ser aqui na eletrostática. Então vamos introduzir primeiro o tema. Então o primeiro pensador a elaborar alguma compreensão sobre isso foi o Tales. Tales da cidade de Mileto, no século V a.C., quando ele percebeu que uma resina chamada âmbar, ela tinha capacidade, depois de atritar, o que atritar é friccionar um corpo ao outro, ele tinha capacidade de atrair folhas secas. Então a âmbar tinha capacidade de atração. Então, evoluindo essa relação aqui, ó, de atração, então nós temos um pensador chamado de Empédocles, que ele descreveu que esses fenômenos de atração eram devido à propriedade da matéria, em que a matéria ela tinha as seguintes composições de elemento, ó: água, terra, fogo e ar. Em que a água era atraída por fogo e se aniquilava, e a terra era atraída pelo ar e também se aniquilava. Então nós temos outro modelo aqui de mecanismos de explicar essa atração. Lembrando que, se você for observar, o sentido da palavra eletricidade se remete a elétron. Então elétron vem do termo aqui âmbar, determinado assim por Tales. Um outro pensador também na mesma época de Tales e de Empédocles se chama Demócrito. O Demócrito explicitou essa relação, essa atração da matéria, através da elaboração de que no universo existia uma partícula muito pequena e divisível chamada de átomo. Então nessa relação o átomo era atraído, então o átomo era atraído por átomo, gerando assim corpos mais complexos. Corpos complexos, né? Corpos complexos. Então, físico e químico Dalton, já uma coisa mais atual, ele compreendeu o seguinte, olha, ele definiu nessa mesma relação de Demócrito que o universo era composto por átomos, só que ele definiu esse átomo como sendo uma esfera, assim como Demócrito, né? Uma esfera indivisível, e que essa atração entre duas esferas formava substâncias. Então eu determinei o seguinte aqui, é uma relação bem didática: um tipo de átomo A se unindo com um tipo de átomo B, originando assim uma substância AB. Mas olha, ainda tinha fenômenos que não davam para ser compreendidos, como o seguinte: porque ao eu ter contato com fenômenos meteorológicos como raios, passa em mim uma certa descarga energética. Então esse tipo de descarga energética não era explicado. Então só foi explicado a partir da descoberta de uma partícula chamada de elétron pelo físico Thomson. Então Thomson foi o físico que descobriu o elétron. Quando houve a descoberta então do elétron, o que aconteceu foi o seguinte: o elétron descoberto se mudou a estrutura, a compreensão da estrutura da matéria.
Então agora o átomo, ó, vai apresentar uma camada massiva e fora externo eu vou ter várias partículas menores, que essas partículas que quando em movimento ela transporta aquela carga energética, a exemplo do raio. Então eu tenho aqui o átomo com a condição positiva e externa a ele eu vou ter partículas negativas. E essas partículas negativas vão ser os elétrons. Mas segundo questionamento é o seguinte: por que tem corpos que perdem mais elétrons e corpos que ganham menos elétrons? E por que tem corpos que apresentam uma estabilidade maior? Esse tipo de pergunta só pode ser respondida através de um modelo atômico de dois cientistas chamado de modelo de Rutherford-Bohr. Então, olha, o que se dá esse modelo de Rutherford-Bohr? Rutherford-Bohr propôs um modelo atômico onde eu tinha partículas massivas no centro. Então, essas partículas massivas já foi descoberto, então, a teoria de que existe uma partícula diferente de prótons de elétrons, ou diferente de positivo e negativo. Então, você vai ter aqui, ó, no núcleo de Rutherford-Bohr, no centro, duas partículas massivas denominadas de nêutrons e prótons. Então estou simbolizando aqui o N para nêutron, N, e próton, P. Então você vai ter aqui no núcleo nêutron e prótons, que são partículas muito massivas, com massa muito maior, e aqui orbitando de forma circular nós vamos ter os elétrons. Então nós vamos ter aqui os elétrons fazendo movimento circular. Movimento circular é um movimento periódico que sempre se repete em uma trajetória circular, onde a distância do elétron para o seu centro sempre se mantém a mesma. Então, olha, perceba que esse modelo é muito semelhante ao modelo do sistema solar, onde os planetas orbitam em torno do Sol. Só que nesse caso aqui, fazendo uma analogia, os planetas seriam os elétrons e o Sol seria o núcleo. Então, nessa relação, olha, lembrando que o Sol apresenta uma massa muito maior do que os planetas, se você for comparar a massa do próton e a massa do elétron, o que você pode dizer é que a massa do próton é muito maior que a massa do elétron. Então eu estou chamando de E aqui, elétron. Então, olha, existem corpos que têm a tendência de ganhar ou perder elétrons. Por quê? Os átomos que apresentam maior raio atômico, os elétrons ficam mais afastados. Ó. Exemplo, eu vou até desenhar aqui. Imagina que eu tenho um elétron aqui, ó. Observa que a distância desse elétron está grande. Então esse elétron não sofre tanta atuação de força do núcleo. Então esse elétron tem a capacidade de saltar desse átomo aqui. Então é por isso que existem materiais que facilitam maior a passagem de elétrons que outros. Por causa da distância que os elétrons têm do núcleo. E essa distância do elétron ao núcleo se chama raio atômico. Raio atômico. Agora, perceba o seguinte aqui. Perceba o seguinte. Perceba que eu vou ter aqui, ó, uma representação de um átomo pelo modelo Rutherford-Bohr. Eu vou desenhar aqui o modelo.
onde eu tenho aqui próton, e nêutron. E aqui uma outra camada com 2 elétrons. Perceba o seguinte. Por essa compreensão aqui, nós podemos definir já que elétrons e prótons apresentam propriedades diferentes. Vejamos como. Os físicos colocaram um ímã em formato de U, e por trás desse ímã representaram aqui um eixo cartesiano. Lembrando que o eixo cartesiano é representado por YX. E aqui a origem. Acima da origem eu tenho os valores positivos, abaixo da origem eu tenho os valores negativos. Então submeteram aqui uma partícula próton, representada pela letra P, e a trajetória do próton foi para cima. E a trajetória do elétron para baixo. Agora perceberam que em relação à origem, a distância de próton e elétrons eram iguais. E quando submeteram a partícula nêutron, essa partícula passava no centro aqui deste plano cartesiano. Então, por convenção, os prótons ficou sendo, eu vou colocar aqui prótons, ficou sendo as partículas positivas, e elétrons, partículas negativas. Agora perceba que se a distância aqui desses pontos são iguais, o que você vai ter é que o próton vai ter carga positiva, elétrons carga negativa, só que iguais de sinais opostos. E foi convencionado que a carga de um próton vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a carga do elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então elas apresentam o mesmo valor em módulo, só que um detalhe. Os sinais são diferentes. Então, a nível geral, nós temos o seguinte. Se um átomo apresentar número de prótons igual a número de elétrons, nós dizemos que o átomo está estabilizado ou estável. O átomo está estável. Prótons igual ao número de elétrons. Agora, o número de prótons pode ser maior que o número de elétrons. O que acontece? Para estudar eletricidade, nós não vamos trabalhar com a ideia de perder ou ganhar prótons, porque os prótons estão muito ligados com a forte energia no núcleo. Então vamos trabalhar aqui com a possibilidade de ganhar e perder elétrons. Se prótons está maior que elétrons, o que aconteceu é que esse corpo aqui perdeu elétrons. Então, se o corpo perdeu elétrons, o que nós definimos é o seguinte, que ele está carregado positivamente. Então, perdeu elétrons carregado positivamente. Se um corpo tiver prótons menor que elétrons, o que aconteceu foi o seguinte, que o corpo ganhou elétrons. E o ato de ganhar elétrons é estar carregado negativamente. Agora, uma interpretação que nós podemos ter disso aqui é o seguinte, perceba o seguinte, é uma coisa que nós chamamos de quantização da carga. Vejamos. Eu vou aqui trabalhar para perca de elétrons. Vamos trabalhar aqui com a perca de elétrons. Então, se você perder um elétron, eu vou colocar aqui, perder um elétron, a sua carga vai ser mais
1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você perder 2 elétrons, a sua carga vai ser 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você perder N elétrons, a carga final vai ser N multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, perceba que esse N representa a perca, o número de elétrons perdido. Então, perca positivo. Agora, vamos trabalhar aqui com ganho. Com ganho. Se você ganhar um elétron, lembrando que ganhar elétrons é negativo, se você ganhar um elétron, a sua carga vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você ganhar 2 elétrons, a sua carga vai ser menos 3,2 vezes 10 a menos 19. Se você ganhar N elétrons, a sua carga vai ser menos N multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, você pode com isso fazer, olha, uma equação geral. Qual é a equação geral? Que a quantidade de carga é definida pelo número de elétrons em falta ou em excesso multiplicado pela carga elementar. Então, positivo vai ser aquele que perder elétrons e negativo vai ser aquele que ganhar. Vai ser o que ganhar. E a carga elementar aqui vai ser sempre constante, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fechando aqui os estudos da quantização da carga elétrica e da estabilidade ou da perca de elétrons ou da ganha de elétrons, nós vamos para um próximo assunto. Agora, antes disso, se um átomo perde elétrons, nós chamamos isso aqui de cátion. Se um átomo ganha elétrons, nós chamamos isso aqui de ânion. Então, agora nós vamos para um outro assunto que se chama tipos de eletrização. É por que e por quais motivos e como ocorre essa perca ou essa ganha de elétrons. Então, isso é um próximo tema da outra aula chamado tipos de eletrização.